Liberta seu imaginário para agir nos momentos de tensão com mais inteligência. O que significa isso? Cada vez que a gente recebe um estímulo, uma notícia, o ser humano tende a agir imediatamente e vai agir sobre um processo de emoção. Nem sempre aquilo que a gente está sentindo naquele momento seria a decisão mais acertada para resolver uma determinada situação. Então eu costumo dizer que quando acontece alguma coisa na minha vida e que naquele momento me pega de surpresa e eu fico perdida e às vezes tenho vontade de rebater com a mesma intensidade, mas eu já aprendi, isso é uma coisa que eu tenho bem desenvolvida, reagir com inteligência. Eu nunca faço isso no meu momento de emoção. As maiores decisões, as coisas que eu preciso pensar, eu sempre falo assim, amanhã eu vou saber o que fazer. Então é um momento onde eu vou ficar mais introspectiva comigo mesma, vou avaliar as situações, vou tentar tirar tudo aquilo que me perturba, raiva, estresse, para que eu possa reagir àquela situação com inteligência. Vamos levar isso para o nosso cotidiano lá no meu trabalho. Imagina você que eu lido com seres humanos e as pessoas também são cheias de emoção. Acontece de um paciente chegar no seu consultório, naquele dia ele emocionalmente, ele não tá muito legal e ele acaba falando coisas para você que não tem muito a ver com você, mas sim com o estado emocional em que ele está naquele dia. Mas você pode pegar aquilo para você e responder ou ter uma decisão baseada naquele momento. O que eu faço é sempre me manter calma, calada, faço uma reflexão se aquela situação exigir que eu tenha que tomar uma decisão. Então, agir com inteligência, isso significa respirar, parar, pensar, para depois tomar a sua decisão. Gerenciar suas emoções. Diferente agora de gerenciar o seu pensamento e a sua mente, é gerenciar suas emoções. Óbvio que uma coisa está muito ligada com a outra. O pensamento vem, imediatamente ele gera em você uma emoção. Mas como é que a gente gerencia essa emoção? É a gente tirando do nosso dia a dia tudo aquilo que nos causa estresse. Quando a gente entende que uma situação ela é muito estressante, a gente limita aquilo. A gente elimina aquilo do nosso dia a dia. Ah, mas isso não é tão fácil. As situações vão continuar ocorrendo, a gente vai atender no nosso consultório todo dia, toda semana, pacientes que têm mais dificuldades para atendimento, que são pessoas um pouco mais difíceis no processo de se atender, são pessoas que são mais estressadas, que tentam passar esse estresse para você, mas com o tempo a gente consegue sim se proteger quanto a isso. Então, a maioria das vezes eu tô lá no meu trabalho, acontecem situações e isso é uma coisa que eu vou falar sobre os processos que eu faço para eliminar esses estresses. Então, primeiro eu digo aqui para vocês, vamos aprender a construir, né, essa situação do nosso eu, fortalecer, e uma das situações é gerenciar as nossas emoções. E tentando fazer isso, porque eu tô falando com vocês sobre isso, mas isso é uma luta diária e constante comigo. Eu procuro estar sempre relendo, lendo sobre isso, para que eu consiga controlar todos esses processos na minha vida e sempre, a maioria dos casos, relacionado ao meu trabalho para atingir os meus objetivos. Então, no meu trabalho, como eu falo, eu gosto de curtir o processo, eu gosto de estar lá, eu gosto que meu dia seja feliz enquanto eu estou lá. Então, eu procuro, sim, diminuir o meu estresse diário no meu trabalho e, para isso, eu planilhei lá algumas situações que são regras no meu consultório, né, que a minha equipe sabe, que a gente faz quando acontece um problema. Isso faz com que eu determine o problema, eu consiga enxergar por que aconteceu e procurar não reincidir. E isso diminui muito o meu estresse. Consequentemente, eu consigo controlar aí as minhas emoções. Então, essa é mais uma dica, mais uma parte desse grande sistema da construção do nosso eu. Superar a necessidade constante que a gente tem de controlar o outro. Com o tempo a gente aprende que difícil é controlar a nós mesmos. Então imagina se a gente consegue, tem todo esse poder de controlar os outros, a mente, as atitudes, o comportamento do outro. E a gente entra numa situação neurótica de crítica a todo momento, querendo que aquela pessoa faça exatamente aquilo que a gente deseja, tentando controlar as atitudes, o comportamento,
comportamento, o pensamento daquela pessoa. E com a maturidade, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, aquilo que eu falei sobre a gente se tornar cada dia um pouquinho mais sábio, a gente percebe que a gente pode contribuir com palavras, com ajuda, sem ofensa, né, sem agredir ninguém, para que essa pessoa passe a enxergar determinadas coisas na vida dela, mas que ninguém consegue controlar o outro. Então vamos focar em controlar a nós mesmos e que a gente possa ser esse exemplo de comportamento, exemplo de atitude para outras pessoas. Quando a gente passa a ser exemplo, quando a gente muda a nossa atitude, a gente muda o nosso olhar para quem está ao nosso redor e muda também o olhar das pessoas para com a gente. Isso faz com que essa pessoa passe a te admirar. E essa admiração é uma admiração positiva, onde às vezes ela quer ter e ser como você. E na busca disso e te admirando, ela procura fazer as mudanças na vida dela. Então, quando percebemos que ao invés de controlar, né, as situações, o outro, isso a gente não vai conseguir nunca. Quando a gente muda a nós mesmos, as nossas atitudes e passamos a ser admirados, a gente conquista muita coisa. E essa conquista é uma conquista muito sólida. Eu falando sobre admiração, eu escuto muito no meu consultório que uma das coisas com que faz com que os pacientes fidelizem, isso é muito importante em relação à fidelização, a eles quererem voltar e indicar, é como eles te olham, como eles te admiram, não só como profissional técnico, que isso a gente adquire estudando, treinando, mas principalmente como a pessoa que eu me tornei, que eu tenho me desenvolvido. E isso tem um grande impacto. Eu cito em todos os meus vídeos que a gente não se separa da pessoa pessoal do profissional. Nós somos um ser humano único e por sermos único e quando a gente cresce com sabedoria e maturidade, não tem o que nos segure. Então, eu desejo de verdade que vocês percam essa mania neurótica de querer controlar tudo e todo mundo, porque isso é impossível. Criar pontes sociais. O que significa isso? A nossa mente, a mente de todos nós, é um cofre. A gente só abre a nossa mente para quem a gente quer e para quem a gente deseja. Imagina que muitas vezes nós estamos aqui sentados, quietinhos, e é comum, até na minha casa. Tem horas que eu tô mais introspectiva, minha filha, meu marido tendem a perguntar: o que você tá pensando? E às vezes o pensamento é uma coisa boba, até um pensamento, né, de uma coisa muito tranquila, mas eu sempre brinco e falo com eles: agora vocês não querem controlar até o que eu penso? Aí, nesse exato momento, eu também entendo que é muito bom que o nosso pensamento seja intransponível, seja nosso. Isso evita muitos problemas e faz com que a gente aprenda a desenvolver esse pensamento sempre para melhoria nas nossas situações da nossa vida. Mas imagina se todo mundo soubesse tudo que nós pensamos. Eu não acredito que isso ajudaria de uma maneira positivamente ninguém. E criar essas pontes sociais é exatamente isso. A mente de cada um é um cofre, mas eu não acredito também que existam mentes intransponíveis. Eu acredito que às vezes essa pessoa não tem a chave certa para fazer o start, a abertura daquela mente. Então eu vou trazer isso para o meu dia a dia também. Um paciente chega lá pela primeira vez, ele não me conhece e precisamos ter uma conexão. Então é isso que eu falo. Vamos tentar abrir isso, né? Criar essa ponte de conexão social. Nós vivemos em sociedade. E como eu faço isso? Como eu aprendi? Para cada um que está lá, não é que eu seja uma pessoa diferente, mas eu consigo enxergar aquela pessoa que está comigo de uma maneira diferente, com necessidades diferentes, com gostos diferentes, gosto até mesmo pelas conversas. Então é isso que eu procuro criar nos meus relacionamentos, entre as pessoas que estão comigo, entre os meus clientes, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Pontes sociais, entender o outro, tentar entender a mente, do que ele gosta, para que a gente possa ter uma conexão, para que a gente possa ali começar uma conversa, um relacionamento. E isso é um grande facilitador das relações, é um grande facilitador das coisas que nós temos que realizar. Então imaginem assim, ninguém compra, gente, de quem não conhece, ninguém compra de quem não se conecta. Ou pode até comprar uma primeira vez, mas não
não gera fidelidade, não gera conexão. Então aprender isso, aprender a olhar o outro e tentar entender quais são as suas necessidades, o que ele gosta e gerar essa ponte social vai te fazer alavancar na sua vida, sim, seja ela lá no que você está almejando, em que setor da sua vida você está almejando. Aprender a dialogar, trocar experiências e não ser um manual de regras, porque quem gosta muito de regras é pessoas que lidam com máquinas. Eu sei que nós temos que ter regras, que isso é importante na vida, mas para toda regra já se diz que há a sua exceção. Então, dialogar, ouvir, trocar experiências, ouvir o que aquela pessoa que sentou na sua frente está te relatando, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu aprendi. Eu confesso que não era assim no início. Vamos imaginar, exemplificar. Chegava uma pessoa pela primeira vez para uma consulta, quando eu não tinha experiência, era mais jovem, não tinha ainda tido todo esse desenvolvimento, procurado buscar isso, esse crescimento, né, interior do meu eu simplesmente olhava aquela pessoa, olhava os dentes e designava de repente um plano de tratamento pensando naquilo que eu desejava, que eu queria, que era a regra, que tinha que ser. E hoje, depois de você desenvolver essa parte tão importante, eu aprendi acima de tudo a ouvir aquela pessoa que está na minha frente. Então eu passo muito tempo ouvindo, entendendo quais são as suas expectativas, quais são as suas experiências anteriores. A gente troca experiência, né? Ele fala do que ele deseja, eu falo daquilo que eu já fiz, o que deu certo, o que não deu, para que ele tenha a capacidade de refletir e tome a melhor decisão. Na verdade, eu direciono, porque é minha obrigação, né, como profissional, como entendedor da técnica, direcionar o atendimento mais correto para aquele paciente. Mas eu entendo que ele só vai querer fazer aquilo quando ele compreender, quando ele entender, quando eu passar para ele as minhas experiências e, acima de tudo, entender as necessidades dele, entender o momento que ele está vivendo, se ele pode fazer tudo aquilo que eu desejaria, ou se a gente pode ter um caminho que não deixa de ser correto, mas que é um meio termo, que faz com que aquela pessoa tenha o prazer, tenha o incentivo de iniciar, ainda que dentro dos meus padrões aquilo não seja o que eu adoraria, mas sempre focando em fazer o melhor por essa pessoa. Então, regra é muito bom, a gente precisa ter, mas a gente lida com o ser humano. Então, a troca de experiência e a conversa sempre vai ser o melhor caminho.